Eu acreditava que voluntariado era algo que você fazia quando sobrasse tempo. Mas quando eu percebi a importância disso na vida do ser humano, isso mudou completamente a minha forma de compreender o trabalho, a vocação e a liberdade. Acredito que a maioria deva conhecer a Nova Acrópole pela sua atuação no campo da filosofia, principalmente aqui nesse canal do YouTube com as palestras, mas talvez nem todos saibam a atuação da Nova Acrópole no campo do voluntariado. Todas as nossas atividades em nossas unidades, né, no Brasil e no mundo todo, elas são realizadas por voluntários. São membros, são alunos, no caso do curso de filosofia, que se interessaram, consideram que esse conhecimento é fundamental, é muito importante. No caso, foi muito importante para eles e consideram muito válido que isso seja transmitido também para outras pessoas. Então se voluntariam para poder apoiar nas mais diversas atividades dentro das nossas unidades. E esse trabalho do voluntariado, lógico, ele tem uma função prática, que é garantir o funcionamento das unidades, as atividades que são realizadas lá, mas também tem uma função essencial para o aprendizado do aluno, para o aprendizado daquele que o pratica. Porque é através da prática, da vivência desse tipo de trabalho que a gente consegue aprender muito mais sobre nós mesmos e também sobre a experiência das leis que regem a relação de um ser humano com o outro, de indivíduo com indivíduo, que é justamente o que a gente estuda nas disciplinas do campo da política e do estudo da sociedade. Eu já estou na Nova Acrópole há mais de 15 anos e praticamente por todo esse tempo eu atuei também como voluntário em diversas frentes de trabalho, diversas funções eu ocupei, né, ao longo desse tempo, e queria compartilhar aqui com vocês nessa palestra um pouco do que eu aprendi através do trabalho voluntário. O primeiro deles é que o dinheiro não é a principal motivação do ser humano. Esse é um ponto interessante, pode até parecer um pouco controverso para algumas pessoas, porque a gente estuda, né, no campo da economia, que a sociedade ela vai avançar, né, no seu campo organizativo, no seu campo de desenvolvimento material, tecnológico, movida pelo trabalho daqueles que estão buscando uma recompensa material com isso. Como assim? Nós estamos aqui nos comunicando, por exemplo, né, através de equipamentos que capturam vídeo e rede de computadores que transmitem informações. Isso tudo só foi desenvolvido, né, como o produto de um conjunto de atividades de várias pessoas que trabalharam de maneira geral, né, elas eram motivadas por uma recompensa, por um salário. É lógico que se fala também de várias outras motivações, mas se coloca esse interesse material, interesse pela recompensa, pelo lucro, pelo ganho financeiro, como o principal motivador do trabalho humano, da ação humana. Claro que a gente não pode negar a importância disso, isso é fundamental, né? Não podemos ser ingênuos também. Mas uma das coisas que me impactou positivamente, né, desde que eu comecei a realizar esse trabalho voluntário na Nova Acrópole, observando, né, logicamente, os demais voluntários, aqueles que estão há mais tempo, especialmente aqueles que são mais comprometidos, como existem outras motivações ainda mais profundas e superiores ao ganho material. Porque em Nova Acrópole não se tem um sistema de recompensa financeira, então cada um realiza o trabalho como pode, né, dentro daquilo que ele considera que é viável realizar, e não vai ter um ganho financeiro por isso. Então, o que move esse indivíduo, o que move esse ser humano? Ele é movido por um ideal, né? A melhor forma de explicar isso é um ideal. É uma causa, algo que ele acredita ser válido e algo que é um impulso interno, por isso que é uma vontade, né? No curso a gente diferencia bastante a ideia de vontade, que seria o impulso mais nobre da alma humana, aquilo que está no aspecto mais elevado do ser humano, que o motiva a ação, né? É diferente do desejo, que está mais ligado aos aspectos instintivos, que seriam semelhantes a qualquer impulso que move os animais também. Um desejo por comida, por reprodução, por abrigo, por segurança. Mas existem aqueles impulsos que são justamente movidos pela vontade, que move o ser humano para os altos ideais. Então, trabalhar por uma causa nobre, por uma causa justa, por um ideal que vai beneficiar aos outros seres humanos, vai ser algo que vai favorecer a humanidade, não somente a si mesmo, também é um grande motivador, pelo menos para uma boa parte dos seres humanos. São esses que a gente chama de idealistas. Então é interessante ver como, para o idealista, viver por um ideal, trabalhar por um ideal, é a sua grande motivação. E é muito interessante observar como se essas ideias, né, essa forma de trabalhar movido por um ideal, por uma causa, ela se tornasse pelo menos um pouco mais comum na sociedade,
como a nossa sociedade poderia ser muito melhor. Basicamente, essa é a síntese que Platão trata lá na sua obra A República. Ele vai falar de indivíduos que, claro, quando a gente está falando de Platão e nessa obra, a gente pode até falar que ele está tratando ali, desenhando um arquétipo, um ideal de perfeição, que alguns podem até dizer que é inalcançável. Tudo bem, pode ser inalcançável, mas isso não impede que a gente busque se aproximar dele. E lá na República o que Platão fala? Que é fundamental que exista na sociedade indivíduos que sejam movidos pelo próprio bem que tem dentro deles. Eles têm uma identidade com o bem. Então por que eles vão fazer um bom trabalho? Por que eles vão fazer um bem à sociedade? Não só porque eles vão receber retorno financeiro, mas porque eles têm essa identidade, algo que eles identificam na própria alma, na sua própria essência, como algo natural. Então ele não tem como ser diferente. Ele precisa ajudar as pessoas, ele precisa colaborar com a sociedade e se doar por ela. Seriam os verdadeiros heróis dentro da sociedade. É claro que Platão fala na República de um ideal, seriam indivíduos que dedicam absolutamente toda a sua vida por uma causa. Mas cada um de nós pode sim, cada um na sua medida, cada um naquilo que lhe corresponde, viver um pouco desse heroísmo, viver um pouco desse idealismo e poder trabalhar por algo que não seja só visando um retorno material. Poder trabalhar por algo que a gente reconheça como bom, como válido, como justo. E imagine como a sociedade não poderia ser muito melhor se isso se tornasse um hábito, se tornasse uma cultura. Nem todos vão fazer, é claro, mas se isso começasse a se tornar algo mais natural, porque hoje é uma das coisas mais assustadoras para as pessoas, interessante que muitas pessoas se impactam, assim, às vezes até de forma negativa, acham ruim, quando sabem, como assim, vocês estão trabalhando na Nova Acrópole e não ganham nada? Porque quebra tanto os esquemas, as crenças que a nossa sociedade vive, que às vezes choca a pessoa de uma maneira negativa. Parece que é errado você trabalhar e não ganhar nada, não ganhar nenhum dinheiro em troca. Mas se a gente pudesse vivenciar um pouco isso, dentro da experiência que nos corresponde, não estou falando só do trabalho voluntário numa instituição, que claro, para nós que somos voluntários da Nova Acrópole, reconhecemos essa como a melhor forma de ajudar a sociedade. É isso que a gente entende como a forma mais eficaz de ajudar a sociedade. Mas que cada um possa viver aquilo que lhe corresponde, oferecer um pouco desse idealismo à sociedade e perceber como isso também traz um grande benefício, traz uma grande satisfação interna para cada um de nós. E o segundo aprendizado que eu quero compartilhar hoje é que o trabalho voluntário é a verdadeira liberdade do ser humano. Como assim? É comum na nossa sociedade que a gente pense assim, eu vou fazer um trabalho voluntário, por exemplo, vou dedicar o meu tempo a um trabalho voluntário. Então é natural que se espere, natural que eu vá oferecer o quê? O que sobrar do meu tempo, o que sobrar do meu recurso, não é assim? O que sobrar da minha paciência também, o que sobrar do meu conforto, aí eu dedico para esse trabalho. É muito semelhante quando a gente faz algum tipo de doação, eu vou doar o que sobrou das minhas roupas, as roupas que eu não uso mais, então eu faço uma doação para quem necessita. Mas algo que eu achei muito bonito na Nova Acrópole é como existiam muitos voluntários que tinham um grau de dedicação, existem, não é que existiam, existem voluntários que têm um grau de dedicação, um grau de entrega, um grau de responsabilidade e compromisso com o trabalho voluntário tão grande quanto o que uma pessoa faria com um trabalho remunerado. Tão grande, talvez até maior do que se faria com trabalho remunerado. E isso traz uma reflexão interessante, porque a gente pensa assim, se é voluntário, se eu não vou ganhar nada, eu dou um pouquinho, eu não tenho obrigação de fazer algo muito bem feito. Mas para pensar, se o trabalho voluntário é aquela ação movida por vontade, pelo impulso mais nobre, mais íntimo da minha alma, ou seja, a expressão do meu ser, da minha essência, faz sentido eu oferecer o pior das minhas forças, o pior da minha atenção, o pior da minha energia para isso? Ou deveria fazer da melhor forma possível? Porque para pensar no nosso dia a dia, quantas coisas a gente não faz movidos por pressões externas. O horário que a gente acorda geralmente é porque tem que se arrumar para ir deixar a criança na escola, ir para a faculdade, ir para o trabalho. Então tem uma obrigação que é externa. O trabalho que a gente faz é porque tem que, nossa profissão, temos que ter uma remuneração, temos que ter um salário para poder pagar as contas, para poder sobreviver. Tudo isso é importante, é essencial, mas quantas coisas no nosso dia, pelo menos na nossa semana, quantas horas a gente dedica para aquilo que eu acredito ser uma causa justa, boa, algo que eu elegi, algo que eu falei, é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero para o mundo.
Quanto tempo a gente dedica a isso? E quanto do nosso esforço, né? Quão bem a gente faz esse trabalho? Então, eu percebi que quando você faz algo que vem de dentro, né? É uma expressão da vontade genuína do ser humano, aí que eu tenho que oferecer o meu melhor. Porque essa é a minha verdadeira liberdade. Eu elegi. Fui eu elegi. Nada me obriga a fazer isso. Eu faço porque é uma expressão da minha vontade, do meu ser. Por isso que é uma expressão de liberdade. E é interessante que em algumas situações, que posso falar do meu caso, mas tenho certeza que acontece com várias pessoas, se não todas, até que fazem algum trabalho voluntário, é comum que possa acontecer a seguinte situação. Eu me comprometi a realizar uma atividade, por exemplo, vai ter uma palestra numa das nossas unidades e eu me voluntariei para fazer um apoio na recepção da escola. Mas quando chegou no dia, saiu os episódios, aquela nova temporada daquela série, né, do Netflix, ou tem um jogo da Copa do Mundo, tem um jogo de futebol, ou não sei, eu só tô com preguiça mesmo. Aí eu falo, acho que eu não vou não, vou cancelar esse compromisso. Agora, para pensar, se fosse uma pressão externa, né, lembra, o voluntário é o que vem de dentro. Se fosse uma pressão externa, eu poderia, por exemplo, dizer que eu não vou para o meu trabalho, não vou para o meu emprego porque tem um jogo, porque tem Netflix ou porque eu estou com preguiça? Não posso fazer isso. Então, por que eu permito a mim mesmo que os impulsos, os elementos mais inferiores dentro de mim, que não é que são negativos, não, né? Se assistir uma série, um futebol, ou ter um descanso, não é que isso é negativo. Mas a gente tem que ter um grau de hierarquia dentro de nós mesmos. Tem algo em mim mais elevado que escolheu isso, fazer essa atividade. E tem outros elementos inferiores que estão pedindo outras coisas. Então eu só sou livre quando eu sei controlar esses impulsos inferiores. Eu sei conduzi-los, harmonizá-los, na verdade, né, para que eles cumpram aquilo que eu elegi. Aquilo que eu elegi considerando o meu estado de consciência mais elevado. Isso vale para tudo na vida. Né? Essa ideia de eu vou realizar aquilo porque eu elegi. Eu vou assumir, eu vou cumprir com esse compromisso porque eu elegi, não porque alguém está me obrigando. Estou falando isso não só no trabalho voluntário. Se é um compromisso no trabalho, se é um compromisso com um amigo. É importante você ver como essa prática vai voltando àquela cultura que parece que hoje está meio perdida, a ideia de que a palavra do ser humano ela vale muito. Então, eu falei, eu escolhi, eu decidi. Então não posso permitir que esses elementos inferiores dentro de mim me controlem e me obriguem e me tirem do meu caminho. Por isso que só é verdadeiramente livre aquele que tem controle dos seus impulsos inferiores, né, para realizar aquilo que é fruto da sua vontade. E o terceiro ponto que eu vou trazer hoje aqui, que eu aprendi com o trabalho voluntário, é que eu aprendi sobre o que é a verdadeira vocação. Esse é um pouco polêmico até, porque existe uma confusão muito grande na sociedade sobre o que é vocação. Hoje em dia a gente associou muito a ideia de vocação com profissão. Ou seja, eu preciso viver a minha vocação, preciso encontrar a minha vocação, a pessoa entende logo, preciso encontrar um trabalho, né, que eu tenho que fazer, o trabalho que eu nasci para fazer. E, infelizmente, isso gera muito sofrimento, essa confusão gera muito sofrimento em muitas pessoas, especialmente jovens. Quantas pessoas você não conhece que entram num curso universitário, depois acham, não sou feliz aqui, muda para outro curso, não sou feliz aqui, muda para outro, também não sou. Ou então já está nas profissões, ou já se formou e começa a trabalhar, e faz, esse trabalho não me faz feliz. Né? E fica tentando várias formas e vive nessa angústia, né? Sempre procurando algo que vai fazê-la feliz, procurando sua vocação. Mas aí que tá, a vocação não necessariamente está ligada ao seu trabalho, sua profissão. Tem que entender a profissão como um meio de vida. A profissão, na prática, né, sendo bem direto e objetivo, né, de forma geral, é uma forma que a gente tem de ganhar dinheiro mesmo para poder sobreviver, para pagar nossas contas. Não tem nada de errado nisso, né? Às vezes a gente cria uma ideia de que é proibido pensar em dinheiro. Né? Se você está falando das coisas da alma, você não pode se preocupar com dinheiro, mas não existe espiritualidade sem responsabilidade. Se a gente tem vários compromissos, várias contas para pagar, várias pessoas que dependem da gente, a gente vai precisar desse dinheiro. Então nada mais natural que eu busque uma forma de ganhar dinheiro, um meio de vida. Buda falava de um reto meio de vida. Né? Eu costumo brincar, falo, Buda não dizia assim, no seu nobre e óctuplo caminho, né, que ele fala os 8 passos para você chegar à iluminação.
Ele não falava assim, encontre a profissão dos seus sonhos. Ele fala um reto meio de vida. Que o que a gente pode entender? Uma forma de você ganhar a vida que seja justa, que seja ética. Né? Isso é suficiente. E onde é que entra a vocação aí? Vocação, quando a gente vai para a etimologia da palavra, tem a ver com chamado. Né? E, inclusive, no meio religioso se usa muito a vocação no sentido de um chamado para um sacerdócio, né? Porque é o chamado da sua alma. Claro, não quer dizer que só os sacerdotes, só os religiosos vão poder viver essa ideia de vocação, mas entenda que um chamado da alma é um impulso que tem dentro de nós, nossa própria essência, né? Aquilo que há de mais nobre dentro de nós que está nos chamando, ele quer se expressar, ele quer se manifestar. Então, olha que interessante, se a vocação é a alma buscando se expressar, a gente não pode jamais limitar isso a uma profissão, porque, vamos ser sinceros, se fala, não, eu quero viver a profissão que é a minha vocação. Mas você vai fazer isso de graça? Vai fazer isso sem ganhar dinheiro? Né? Você vai fazer isso fora do horário definido? Não, então você está ali fazendo um tratado, um acordo, porque se a gente confunde vocação com profissão, quer dizer que esse chamado da alma acontece só das 8 às 18 e tira um mês de férias todo ano, sua alma não te chama mais uma vez no ano. Né? E ela só chama se ganhar dinheiro de volta. Né? Então, esse que é o ponto, essa confusão que é perigosa até, porque gera muita infelicidade para muitas pessoas que acabam vivendo nisso. Tá? Então, vocação, já que é o chamado da alma, quer dizer o quê? A alma está querendo se expressar. E onde é que a nossa alma vai se expressar? Aí que está. Ela pode se expressar em basicamente qualquer atividade que a gente realize. Esse chamado da alma quer dizer, ela quer colocar o seu fruto no mundo, quer oferecer o que ela veio para dar, né? Ela quer entregar aquilo que ela veio para oferecer à vida, à natureza. E conversando com um dos professores da Nova Acrópole, ele sintetizou para mim isso de uma forma muito clara, que é mais ou menos assim, qual que é a vocação da mangueira? É oferecer manga. Né? E qual é a vocação da laranjeira? Oferecer laranja. E qual é a vocação do ser humano? Oferecer a bondade. Tá? Então, é um ponto fundamental aí. Não existe vocação desvinculada da bondade. Então, todo o trabalho que eu faço expressando a bondade, né, a gente volta lá para Platão, que falava que o guardião é aquele que tinha identidade com o bem, ou seja, ele ia viver expressando o bem, que já é parte dele, ele se reconhece com a própria ideia do bem. Então, qualquer ação que eu faço assim, eu estou vivenciando a minha vocação, tá? De forma simples, assim, direta. Acredito que essa ideia-chave ela vai facilitar muito a vida de todo mundo que está buscando, né, de alguma forma, aí, essa sua realização. Ah, mas é claro, vocês podem comentar que tem algumas pessoas que vão ter uma vocação voltada para as artes, outras para a ciência, outras mesmo até para o sacerdócio religioso. E é verdade, mas a gente pode entender isso como se fossem tônicas, como se fossem sotaques, né, da vocação. Vai ser sempre uma expressão da bondade. Alguns vão ter uma maior facilidade de expressar isso no campo das artes, por exemplo. Então, quer dizer que essa pessoa só pode trabalhar com algo no campo das artes, ali diretamente ligado às artes, né, como um cantor, um artista, né, um músico no caso, um artista plástico, enfim, um poeta. Quer dizer que ela só pode ganhar dinheiro com isso? Não, ela pode ter um outro meio de vida. Como a gente conhece na história, né, vários artistas, vários poetas que tinham outras profissões que tinham nada a ver com isso. A nossa própria professora Lucilena, que todos devem conhecer bem, né, a profissão dela nunca foi poetisa. Né, mas ela escreve obras belíssimas, né, e todos conhecem, não precisa nem falar quão belas e como essa veia artística dela podia se expressar. Então, uma pessoa que tem essa veia mais artística, ou seja, ela tem um senso estético mais apurado, a gente pode colocar dessa forma, ela pode expressar, inclusive isso, em praticamente qualquer trabalho. Porque pensa, se eu sou um secretário, o meu trabalho é ali, de forma geral, manter uma ordem no escritório. Eu não posso expressar meu senso estético aí, eu não posso fazer isso imprimindo beleza em tudo que eu estou fazendo, na organização dos objetos do escritório, né, numa harmonização ali dos ambientes, e principalmente na harmonização do convívio com as pessoas, criar um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas possam se sentir mais harmonizadas, mais tranquilas, mais felizes. Eu vou estar vivendo a minha vocação aí. Se eu faço planilhas de Excel, né? Não é muito melhor você ver uma planilha que está mais bonitinha, mais estética, mais organizada? Então,
Toda vez que eu estou expressando isso, eu estou vivendo a minha vocação. E claro, é isso que é uma dificuldade que a gente tem, né, de encontrar uma profissão para poder exercer na sociedade. Então é comum também que aconteça, quando a pessoa vai se integrando num trabalho voluntário na Nova Crop, ela tem tantas coisas que podem ser feitas, né, ela pode pensar, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. É comum isso, que ela vá ali atuar dentro daquilo que ela se sente mais confortável, se sente mais à vontade, isso é comum. Mas também é comum, né, e é interessante ver, que com o tempo a pessoa ela não tem mais tanta dependência disso, ela atua onde é necessário, porque ela percebe que em qualquer atividade, qualquer trabalho que vai fazer, né, seja preparar uma aula, dar uma palestra para centenas de pessoas, ou simplesmente fazer uma recepção, organizar a limpeza de um ambiente, né, em qualquer uma dessas atividades eu posso colocar o meu coração, eu posso fazer com que minha alma esteja presente e assim eu estou vivendo minha vocação. Então a vocação está mais ligada ao sentido do que eu faço do que ao trabalho em si, especificamente. Porque toda vez que eu coloco minha alma num trabalho, ou seja, faço com o melhor da minha atenção, o melhor do meu sentimento, faço aquilo como uma cerimônia, né? Eu vou me realizar, porque a minha alma se fez presente e eu atendi o chamado dela. E o quarto ponto é, o trabalho nos mostra quem nós realmente somos. Fazendo uma analogia para começar esse ponto, imagina que você quer construir uma casa. Então, primeiro você pensou, você imaginou, você criou uma imagem de como queria a sua casa, né? Vamos supor que você já tem ali um lote, tem um terreno, eu quero uma casa assim, assim, assado. Tá? No campo da imaginação, tudo é possível. Nesse mundo da mente, as coisas são mais fáceis, tudo é muito simples. Agora, quando vai executar, é que você encontra as dificuldades que você não seria nem capaz de imaginar. Quer dizer, um gênio talvez fosse capaz de imaginar, ele conseguiria viver toda essa experiência na mente. Mas vamos falar de pessoas comuns, né? Que somos nós. São coisas que é só na prática, só quando vai para a ação que a gente pode compreender. E só justamente através daí que a gente vai aprender e poder superar a ação. No Bhagavad Gita, o mestre Krishna, que no mito ele é a figura que representa o divino, e ele está orientando o seu discípulo, que é Arjuna, ele fala que é necessário superar a ação, que o conhecimento, vamos entender aí o conhecimento como essa sabedoria adquirida, né, essas pérolas de sabedoria que a gente vai adquirindo na compreensão da vida, ele é superior à ação. Mas o conhecimento ele é a ação superada. Tanto que em um determinado momento a Arjuna quer negociar com o mestre, porque ele de fato não quer agir, porque enfim, a tarefa que ele tinha para executar realmente era muito árdua, era muito difícil. Ele quer negociar com o mestre. Fala, mestre, mas você está falando que o conhecimento é superior à ação? Né? Por que eu preciso agir? E é então que Krishna diz que o conhecimento é a ação superada. E esse que é o ponto. Você tem uma ideia, você tem um pensamento, mas você precisa trazer para a ação, trazer para o concreto, para poder compreendê-la de fato. E depois que você trouxe, aí sim, se torna ali, em algum grau, né, uma pérola de sabedoria, né, o que Krishna está chamando ali de conhecimento nessa situação. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida prática, cada um de nós tem uma imagem de quem nós somos. E, no geral, a gente se idealiza ali, ter uma imagem como tendo muitas virtudes. Mas a gente só vai saber se realmente tem aquela virtude quando vai para a prática. Um exemplo básico, eu posso me imaginar uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito paciente, muito tolerante. Como é que eu sei se eu realmente sou? Na hora do trânsito, por exemplo. Ou quando você está diante de uma pessoa realmente que testa a paciência, de uma pessoa que testa a tolerância do outro. Aí você vai saber, você vai ter a medida da sua tolerância. Então, quando eu vou para o trabalho, aí que eu vou conhecer muito a mim mesmo. Então a gente trouxe um exemplo já que eu dei de eu me comprometi a fazer uma atividade na portaria, na recepção, por exemplo, de uma palestra que vai acontecer na minha escola na Nova Crop. Então, se eu me imaginava uma pessoa muito concentrada e muito organizada, é ali que eu vou poder me observar. Por exemplo, quando chegarem várias pessoas, né, que é comum que 60, 70% dos participantes cheguem ali nos 10 minutos finais, né, e às vezes um pouco mais para frente, os 10 minutos depois do início da palestra. Então, um volume muito grande de pessoas para você atender e você poder tratar todas bem. É aí que é a hora do teste, é aí que você vai conhecer um pouco melhor sobre como você está. Ou podemos ter um outro ponto. Eu me considero uma pessoa muito humilde.
mas por algum motivo alguém te desrespeitou, alguém te tratou mal. Como ficou o seu orgulho nesse momento? Então é justamente aí, nesse exercício, que a gente vai se conhecendo. É muito comum a gente ver na Nova Acrópole como, depois de algum tempo, das aulas, das atividades, né, algumas pessoas falam, olha, eu tinha um grande problema no meu trabalho, que era ou um colega de trabalho, ou um chefe, alguma coisa assim. E agora eu parei para refletir, eu vi que na verdade esse problema que eu via nele, eu tenho em mim mesmo. Então eu tenho que começar a trabalhar em mim mesmo. E ver como isso é bonito, como é importante. A gente fazer esse exercício contínuo de aperfeiçoamento. Sem exageros, claro. Sem buscar perfeições que estão para além da condição humana. Mas um aperfeiçoamento sim, uma melhoria contínua. Então, em síntese, é o trabalho que vai mostrar como é que está a nossa disciplina, o nosso compromisso, a nossa tolerância, as nossas virtudes, de maneira geral. Ele é a medida, ele é o nosso painel de controle. É no trabalho que a gente vai ver como a situação realmente está. E uma das coisas que eu acho muito bonitas também, é uma experiência muito bonita, quando você trabalha e não tem ninguém te olhando ou nem ninguém te cobrando. Como é que você faz esse trabalho? Porque é aí que você está vivendo a sua verdadeira liberdade, como a gente comentou no tema anterior. Então é aí que você vai ver a si mesmo. Quem é você? É ali, quando ninguém está te vendo, quando não tem ninguém te cobrando, quando é você com você mesmo. Como é esse trabalho? Isso diz muito sobre quem nós somos. E o quinto ponto é, quanto maior a diversidade, maior o crescimento. Algumas coisas são bem óbvias, mas às vezes demora um pouco para cair a nossa ficha. Mas vamos pensar um exemplo comum, né? Um exemplo que está ligado ao nosso crescimento, nosso desenvolvimento das capacidades físicas. Imagina o seguinte, se eu não consigo levantar 5 quilos aqui com o meu braço, não é desistindo de levantar peso que eu vou progredir. Eu vou ter que começar com 4, um dia eu vou chegar a 5, depois eu vou a 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50. Enfim, ele vai se fortalecendo quanto maior a diversidade, quanto maior a resistência. Assim é que acontece o fortalecimento do corpo, e com os outros aspectos do ser humano não é muito diferente. Então, se eu estou diante de uma situação da minha vida, eu sei que não é o problema de ninguém que está assistindo essa palestra, mas muitas pessoas têm problemas com o tempo, porque falta tempo, falta dinheiro, falta paciência, falta habilidade, falta muita coisa. Todos nós sentimos em algum momento, queria fazer algo, mas não estou encontrando as condições. Eu queria realizar ou aprender algo novo, queria entrar num curso, eu queria praticar um hobby, aprender a pintar, enfim, ou realizar um trabalho voluntário mesmo. Mas me falta tempo, me falta dinheiro, me falta a capacidade de fazer tudo isso. É claro, é igual a tudo na vida. Se está faltando, é justamente essa adversidade, essa tensão que vai, pelo menos nos dar oportunidade para que a gente cresça com aquilo ali e desenvolva ali uma musculatura nesse campo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito dispersa, um trabalho que demande muito da minha atenção vai me ajudar a me tornar uma pessoa mais atenta. Se eu sou uma pessoa impulsiva e a necessidade me pede, a necessidade me obriga a ser alguém mais controlado, alguém mais sereno, alguém mais contido, eu estou tendo a oportunidade de desenvolver essa musculatura, entre aspas, essa musculatura interna, de ser uma pessoa mais serena, uma pessoa mais temperante. E assim com todos os outros aspectos. Como eu falei, parece óbvio, mas às vezes demora para cair a ficha. E às vezes a gente entende o contrário, porque, por exemplo, imagina que uma pessoa não tem, por alguma deficiência, alguma limitação física, ela não tem condições de ficar em pé, por algum tratamento que está fazendo, sofreu algum acidente, enfim, independente da situação. Será que a gente vai falar, então nunca tente ficar em pé, porque isso vai te fazer mal? É lógico que provavelmente ela vai passar um tempo ali sem fazer nenhum esforço nas suas pernas. Mas ela vai precisar passar por um processo de se esforçar, de tentar ficar em pé, se apoiar, para um dia ela voltar a andar. Isso é óbvio, não é assim? Mas quando é para outros campos, parece que a gente esquece isso. Então imagina que eu sou uma pessoa que por algum motivo não sou bem organizado, não consigo organizar bem minhas atividades, meus compromissos. Então qual que é a solução? Eu nunca me envolver com algo que exija compromisso, exija organização, ou se eu encontrar um trabalho que demande muito essa organização, essa disciplina, esse controle, eu vou
me tornar, né, através do processo, claro, né, com esforço, mas eu vou me tornar alguém mais organizado. Não é assim que acontece? Né? No outro caso, se uma pessoa ela tende a ser muito frágil, muito suscetível, ela se ofende muito fácil com tudo. Qual que é a solução? Fugir dos espaços onde que ela possa se sentir ofendida, né? Fugir da convivência com o ser humano, ou ela ir desenvolvendo pouco a pouco essa convivência e aprendendo a fortalecer, se fortalecer internamente, né? Entender que nem tudo é sobre ela, aquilo que ela entendeu como ofensa não foi a intenção do outro ser humano, e com o tempo ir aprendendo a conviver em sociedade. Não seria o melhor fazer isso? Vai ser difícil? Claro que vai ser difícil, mas não, o caminho fácil só leva para a atrofia, né? Assim, fácil é você ficar deitado numa cama, mas se você fica deitado na cama a vida toda, seu corpo atrofia, sua musculatura atrofia. Então é necessário a diversidade, a gente tem que aprender a pelo menos respeitar, né? Talvez falar gostar pode ser muito, gostar da diversidade, gostar do desafio, que eu acredito que é uma verdade, é bom que a gente desenvolva isso, mas pelo menos respeitar a diversidade e entender o papel dela na nossa vida. E claro, isso a gente pode desenvolver em diversos trabalhos, em diversas atividades, inclusive no trabalho voluntário. E uma das coisas que eu acho incrível na Nova Acrópole é como tem algumas pessoas, né, alguns voluntários que conseguem harmonizar a vida de uma forma que até hoje eu acho impressionante, que tem suas profissões, às vezes profissões complexas, né, empresários, né, com uma empresa grande, com vários funcionários, tem família, tem filhos, tem tudo para cuidar, tudo que todo ser humano, né, de forma geral, tem. E ainda assim assumem responsabilidades muito grandes na Nova Acrópole, né, fazendo trabalhos, às vezes como diretores de unidades, diretores de escola. E é interessante como vejo que muitas vezes são pessoas extremamente leves, pessoas extremamente agradáveis de convívio. Né? A gente que criou essa ideia de que quanto mais desafio a pessoa tem, ela vai estar massacrada, vai estar sofrida. Não, quando a pessoa encontra essa chave, né, de ver na diversidade uma oportunidade de crescimento, ela está cada vez maior, cada vez mais emanando essa luz, né, cada vez vivendo de forma mais plena essa felicidade que é superar a si mesmo. Nesse ponto, eu gosto muito de lembrar do mito de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, né, esse famoso mito dos 12 trabalhos de Hércules. Porque quem traz todas as 12 provas, e eram provas impossíveis, né, impossíveis para um ser humano normal, impossíveis para um mortal de realizar. Por exemplo, a primeira era matar um leão, que era extremamente feroz, e tinha pele impenetrável. Ele tinha uma pele que não era rasgada, não era perfurada por nada. Então, vamos colocar aí que é praticamente impossível para um ser humano comum realizar esse feito. E Hércules foi lá e fez. Esse foi um dos feitos, enfim, ele fez vários outros, no caso 12, praticamente todos impossíveis para um ser humano comum. E quem que trouxe esses desafios para ele? Foi Hera, a deusa que estava lá no Olimpo. E alguns interpretam assim, ela queria castigá-lo, né? Porque no mito Hércules era filho de Zeus, no caso que é o marido de Hera, né? Tem essas questões da mitologia grega. Zeus era casado com Hera, mas Zeus teve um filho com uma mortal, e esse filho foi Hércules. Né? Então Hera começou a trazer um monte de desafio para Hércules. Então, numa primeira interpretação, você pensa, Hera está com raiva, Hera ciumenta, está descontando no garoto, né, a traição de Zeus. Mas é muito bonito porque quando ele completa os 12 trabalhos, ele fez algo impossível para um mortal. Então ele pode se elevar até o Monte Olimpo e viver junto com os deuses. E quando ele chega lá no Monte Olimpo, quem o recebe de braços abertos é justamente Hera. Então Hera representa aí a própria vida, que numa visão superficial a gente pode pensar que as adversidades, os desafios, as dificuldades vieram para nos castigar. Mas o que ela quer é fazer com que a gente cresça, que a gente possa ocupar o nosso lugar no Olimpo algum dia. E o sexto ponto é, não existe trabalho sem risco. Toda atividade vai ter um risco. Então, tudo que vai ser feito tem o risco de dar errado, tem o risco da falha. Uma vez eu escutei uma conversa, né, entre duas pessoas na Nova Acrópole, um que era um diretor, e ele tinha direcionado, né, para uma atividade relativamente complexa para um dos membros, né, para fazer um trabalho de voluntariado, e uma outra pessoa perguntou a ele, falou, mas ele não tem muita experiência, né, você não acha que tem risco de dar errado? Aí o diretor da atividade falou, não, eu tenho certeza que ele vai errar de alguma forma, mas eu já estou considerando com isso. Se ele não passar por isso, ele não pode aprender. Então, é importante também que ele passe pelas experiências de cometer erros e aprender com os próprios erros. Então é interessante isso, que é um grau de confiança também muito bonito, porque a gente aprende
que às vezes a ideia de delegar uma atividade pode parecer que é para reduzir o trabalho, mas principalmente no primeiro momento, aumenta o trabalho. Porque quando você passa uma atividade para uma pessoa, você não pode delegar a responsabilidade. Você delegou a atividade, mas você tem que acompanhá-la, ver como ela vai fazer, sabendo que se ela está fazendo algo novo, vai cometer equívocos, vai fazer coisas erradas, e você tem que estar lá para ajudar, ensinar como faz correto, ou mesmo corrigir, né, se ela não tiver condições de fazer da forma correta. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive na Nova Acrópole, de aprender a lidar com a vida, né, de forma geral, nos vários campos da vida, com os riscos. Aceitar que os riscos vão estar sempre presentes e, inevitavelmente, hora ou outra, a gente vai dar uma deslizada e vai cometer algum erro. Lógico que a gente tem que saber trabalhar, tem que usar inteligência para fazer um gerenciamento desses riscos, né, mas sempre entendendo que eles nunca serão zero. Porque se não fosse assim, a gente vai ficar preso numa necessidade de segurança extrema que nunca existe. E aqui o que acontece, a gente nunca vai agir. E principalmente na sociedade de hoje, esse aprendizado é fundamental. Porque como está todo mundo sendo visto, né, de alguma maneira, a gente fica com muito medo de errar, não só pelo prejuízo direto ali do erro, mas principalmente pelo que vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar. E aí isso acaba travando mais ainda a experiência. Por isso que a pessoa que fez, a pessoa que se moveu, a pessoa que atuou de alguma maneira, ela já está um passo à frente. Se ela cometeu 10 erros e nenhum acerto, ela está na frente daquele que não cometeu nenhum erro porque nunca fez nada. E se a gente parar para perceber, esse medo de encarar o erro, esse medo de enfrentar os riscos do erro, vem na verdade de um medo do compromisso e da responsabilidade. Porque para agir, reconhecendo o risco, eu tenho que saber, inclusive, que se eu errar, eu vou ter que me redimir, eu vou ter que restaurar a situação. E o erro, quando ele é assumido com consciência, com responsabilidade, ele fortalece o caráter, ele desenvolve a vontade do ser humano. E o sétimo aprendizado que eu tenho para compartilhar hoje é: o desapego é liberdade e poder. Todo tipo de apego, ele gera uma dependência e uma perda da autonomia interior. Quer dizer que se eu sou apegado a algo, esse meu apego está restringindo várias atividades que eu poderia estar vivenciando. Vamos pegar um exemplo. Imagina que uma pessoa precisa realizar um trabalho, encontrar um meio de vida, ganhar uma remuneração, arrumar um trabalho que lhe pague algo, né? Mas ela fala, mas com isso eu não trabalho. Surge uma oportunidade de emprego, por exemplo, um emprego de limpeza. E ela fala, mas com isso eu não trabalho. Quer dizer o quê? Que ela é apegada a algo, ela é limitada. Às vezes as pessoas entendem isso como uma forma de superioridade, mas é o contrário. Porque, claro, a pessoa pode falar, eu não trabalho carregando peso, porque pode ser uma limitação física, ela tem um problema de coluna, alguma coisa do tipo, e realmente é incapacitada. Mas você vê que é uma limitação. Às vezes a limitação é pior do que a física, porque é psicológica. Ela não trabalha porque ela tem um preconceito, ela acha que é um trabalho negativo, é um trabalho que não é digno. E uma coisa que eu observei com os voluntários da Nova Acrópole, né, trabalhando e convivendo com os voluntários da Nova Acrópole, é como as pessoas mais leves são aquelas mais desapegadas. Elas têm um mínimo, né? É difícil falar que não tem nenhum, porque somos humanos, mas eu vejo muitas pessoas que têm um grau de necessidade com relação à atividade muito pequeno. Por exemplo, você pode trabalhar na recepção? Posso fazer esse trabalho. Você pode trabalhar fazendo a limpeza? Posso trabalhar. Você pode dar uma palestra? Posso dar a palestra. Né? Posso dar aula, eu posso fazer o que for necessário. Porque ele não está preso a nenhuma atividade. E na Nova Acrópole, no trabalho voluntário, a gente vai aprendendo a desenvolver um pouquinho isso, né? Dentro do nosso nível, que é o nível humano, né? O nível de filósofo que está bem distante da sabedoria, mas que a gente consegue perceber como isso realmente é uma realidade. Então, se eu não tenho apego a nada, eu tenho poder para fazer qualquer coisa. Eu tenho poder para me expressar, né, expressar minha vocação, expressar minha alma em qualquer atividade, não importa qual ela seja. Desde que seja algo útil e tenha um vínculo aí com o meu ideal, um vínculo com aquilo que eu acredito. Desde que esteja alinhado com os meus princípios, né, podemos colocar esse como único apego, um apego à minha própria identidade, um apego ao meu ser, aos meus princípios, à minha ética, meu único apego. O resto eu posso fazer qualquer coisa. E é interessante porque quando a gente traz para a vida, a gente percebe como muitas vezes esses apegos, às vezes a coisas pequenas, a coisas bestas, geram grandes problemas na nossa vida. Que às vezes seria só largar, só abrir mão e a gente resolveria vários problemas.
Uma experiência da vida comum, né, que todo mundo já deve ter presenciado alguma vez, por exemplo, você está reunido com um grupo e tem que fazer um pedido de comida. Aí fica um grupo, eu quero pizza, o outro quer sanduíche, ou então quer pizza, mas tem que escolher o sabor específico e por aí vai. E às vezes fica uma briga, porque o que um quer, o outro não quer. Quem que vai ser o que vai estar livre desses problemas? A pessoa que vai estar... não vai sofrer com nenhum tipo das escolhas. Aquele que é desapegado, fala: o que vocês escolherem para mim tá bom. Né? Eu vou estar feliz se for pizza, se for sanduíche, se for marguerita, calabresa, qualquer sabor que vocês escolherem para mim tá bom. Se ela não tem esse apego, ela não tem limitação, então não tem nada que prenda ela. Muitas coisas na nossa vida poderiam ser muito simplificadas se a gente simplesmente se desapegasse, né? Deixasse passar, deixasse fluir. Bem, esses foram 7 aprendizados que eu trouxe, que eu aprendi através do trabalho voluntário na Nova Acrópole. Lógico, teriam vários e vários outros aprendizados, e dá para fazer várias outras palestras seguindo essa abordagem, mas pela proposta aqui, pelo tempo que a gente tem para uma palestra aqui nessa plataforma, a gente sintetizou nesses 7. E para finalizar, queria deixar uma reflexão e um exercício, uma proposta para vivenciar, para buscar quais atividades do nosso dia a gente dedica, pelo menos ao longo da semana, quanto do nosso tempo a gente dedica a um trabalho verdadeiramente voluntário, ou seja, algo que eu faço como uma expressão daquilo que há de mais nobre dentro de mim, uma expressão da minha alma, né? Quando eu vivencio a minha vocação. E buscar, de fato, vivenciar um pouco isso e ver como isso vai te trazer também grandes aprendizados para a vida e vai trazer uma grande melhoria para a sua vida e para todos que te cercam. Você já pensou que uma compra simples pode mudar o destino de alguém? Todos os dias fazemos escolhas quase automáticas. Compramos o que precisamos, clicamos, recebemos em casa e pronto. Mas e se, com esse mesmo gesto, você pudesse alimentar uma criança, apoiar um projeto educativo ou levar dignidade a quem precisa? Esse é o propósito do Shopping do Bem: transformar o consumo em consciência. Compre como sempre, ajude como nunca. Acesse shoppingdobem.com.br e experimente isso na prática.